Prepare-se para entrar num campo de batalha onde só os mais fortes sobrevivem. Nesse vídeo você vai descobrir os 10 melhores animes da atualidade. Mas com um detalhe, só vale quem ainda está em lançamento. Se já acabou, está fora da disputa. A ideia aqui não é nostalgia, é olhar pra frente, para o que está fazendo barulho agora, quebrando recordes, emocionando fãs e mudando o jogo episódio após episódio. Então sim, animes como Attack on Titan, Death Note são incríveis, mas já deram seu show. Agora é hora de ver quem ainda está no palco mandando ver. A nossa lista leva em conta a qualidade da história, impacto na comunidade, animação, personagens memoráveis e, claro, aquele fator uau, que faz você contar todos os dias até o próximo episódio. Do shonen de pancadaria ao slice of life mais poético. Essa seleção tem de tudo. Então se ajeita aí, pega um lanchinho e vem com a gente, porque o que você vai ver agora é o topo do topo dos animes que estão em plena forma, dominando 2025. Em 10º lugar, Demon Slayer, a beleza que corta como uma lâmina. Imagine um mundo em que a beleza visual não é apenas um detalhe, é uma experiência emocional. Um mundo em que cada golpe de espada é arte e cada lágrima derramada tem peso. Esse é o universo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, um anime que redefiniu o que significa emocionar com cor, som e movimento. A história nasceu das páginas do mangá criado por Koyoharu Gotoshi, uma autora então desconhecida. Publicada na Weekly Shonen Jump em 2016, os primeiros capítulos não chamaram tanta atenção. O traço era simples. O enredo parecia comum, mas havia algo ali nos olhos de Tanjiro, no silêncio de Nezuko, nas entrelinhas da dor. O verdadeiro ponto de virada veio em 2019, quando o estúdio, o Ufotable, lançou a adaptação em anime. A qualidade da animação foi tão absurda que chocou até os fãs mais exigentes. O episódio 19, com sua sequência de luta entre Tanjiro e Rui, foi o momento em que o mundo parou e disse: isso aqui é diferente. A trama é simples, mas poderosa. Tanjiro Kamado, um jovem lenhador bondoso, tem sua família brutalmente assassinada por demônios. A única sobrevivente é sua irmã mais nova, Nezuko, que, infectada pelo sangue demoníaco, se transforma em uma criatura sedenta por sangue, mas que misteriosamente ainda mantém parte de sua humanidade. Tanjiro então jura encontrar uma cura para Nezuko e se junta ao lendário corpo de caçadores de demônios. A cada missão, ele se depara com novas ameaças, novos aliados e dilemas morais cada vez mais complexos. Mas Demon Slayer não é só sobre matar demônios, é sobre entender a dor deles. Gotoshi. Gotoshi escreveu vilões que não são monstros apenas por serem maus. Eles carregam histórias trágicas, escolhas difíceis, traumas profundos. Além de Tanjiro e Nezuko, temos o hilário e corajoso Zenitsu, que no meio da covardia revela uma força impressionante, e o feroz e impossível Inosuke, criado por javalis, que luta como um animal selvagem, mas esconde um coração sensível. E claro, os Hashiras, os pilares da elite dos caçadores. Cada um é único em estilo e personalidade e tragédia. Rengoku, pela das chamas é inesquecível. Em apenas um filme, ele conquistou milhões de corações. Sua luta no longa, Mugen Train, se tornou símbolo de coragem e sacrifício. A produção da Ufotable é quase artesanal. A fusão entre animação 2D tradicional e elementos 3D foi trabalhada com uma precisão inédita. A fluidez dos movimentos, o uso de cores vivas, os efeitos de partículas, luz e sombra criaram um padrão visual tão impactante que virou referência no mundo inteiro. E a trilha sonora, uma obra-prima. As músicas compostas por Yuki Kajiura e Go Shina, com interpretações de artistas como Lisa, capturaram perfeitamente o espírito do anime, épico, emotivo e arrebatador. O filme Mugen Train arrecadou mais de 500 milhões de dólares no mundo todo, superando até A Viagem de Chihiro no Japão. Gotoshi, a criadora, mantém sua identidade real em segredo até hoje. Há apenas especulações sobre sua aparência e vida pessoal. A série tem forte inspiração no folclore japonês, especialmente no conceito dos onis, que são os demônios, e na estética do período Taisho. Demon Slayer não inventou a roda, ele a poliu até brilhar. Em meio a tantos animes de ação, ele conseguiu se destacar por sua entrega emocional, qualidade técnica e profundidade emocional. Cada episódio é uma pintura, cada personagem um estudo de dor e esperança.
E mesmo com um enredo relativamente linear, ele te prende, não pela surpresa, mas pelo coração. Demon Slayer é uma prova de que quando arte e narrativa se encontram no ponto certo, algo mágico acontece. Não é só sobre espadas, sangue ou monstros, é sobre humanidade. E é por isso que mesmo no 10º lugar, ele brilha como uma lâmina ao sol e corta direto no peito. Nono lugar, Bleach, o renascimento em chamas de uma lenda. Durante anos, Bleach foi aquele amigo que todo mundo respeitava, mas que parecia ter ficado no passado. E então, de repente, ele voltou, mais afiado, mais sombrio e mais épico do que nunca. Thousand Year Blood War não é só um novo arco, é um verdadeiro renascimento de uma lenda do anime. Criado por Tite Kubo e lançado em 2001, Bleach marcou uma geração com seu estilo único, personagens icônicos e um universo cheio de shinigams, hollows e batalhas espirituais. Mas quando o anime foi abruptamente encerrado em 2012, deixou um buraco e um arco final inacabado. Durante anos, os fãs pediram, imploraram, sonharam com a continuação. E em 2022, a espera acabou. O arco A Guerra Sangrenta dos Mil Anos foi finalmente adaptado, com uma qualidade de animação que nem o mais otimista imaginava. Neste novo arco, Ichigo Kurosaki e seus aliados enfrentam os Quincy, um grupo de exterminadores espirituais que estavam desaparecidos há séculos, e agora voltaram com sede de vingança, liderados pelo temido Iwao. Eles declaram guerra total contra a Soul Society. O clima é diferente, a guerra é total, os riscos são reais e ninguém está a salvo. Ichigo está mais maduro, mais poderoso e com novos segredos sobre sua origem sendo revelados. Renji, Rukia, Byakuya e até Urahara ganham destaque em lutas memoráveis, mas quem brilha mesmo são os antagonistas. O exército de Iwao é cruel, estratégico e cada membro tem poderes bizarros que desafiam a lógica. Eles fazem os vilões antigos parecerem brincadeira. O nível de tensão sobe a cada episódio e as mortes são impactantes. O estúdio Pierrot, tão criticado nas temporadas antigas, se superou. O novo Bleach tem cinematografia, efeitos visuais intensos e uma direção que respeita o material original, mas não tem medo de ousar. E a trilha sonora, velhos temas clássicos como o Number One voltam repaginados, misturados a novas composições, que aumentam a carga dramática de cada cena. Tite Kubo está envolvido diretamente na produção da nova temporada, garantindo fidelidade e até adicionando cenas inéditas que ele queria ter colocado no mangá, mas não teve tempo. A série foi dividida em 4 partes com intervalos planejados entre elas para manter a qualidade de produção. A recepção da estreia foi tão explosiva que Bleach ficou entre os animes mais comentados globalmente por semanas, mesmo após o seu, entre aspas, fim. Bleach renasceu das cinzas com estilo. Essa nova fase entrega que todo fã sonhou. Batalhas grandiosas, evolução real dos personagens, mistérios revelados e um tom mais sombrio e adulto. É um presente para os fãs antigos e um convite luxuoso para os novos. É raro ver uma obra que consegue voltar com tanta força, reconquistar seu lugar e ainda surpreender, mas Bleach fez isso e ainda está fazendo. O passado glorioso agora tem um presente à altura, e enquanto essa guerra continuar, Bleach merece estar entre os melhores animes da atualidade, porque quando Ichigo segura sua espada, o mundo inteiro para ver o que vai acontecer. Oitavo, My Hero Academia. A luz dos heróis em tempos sombrios. O que significa ser um herói quando o mundo inteiro desaba? Em My Hero Academia, essa pergunta se tornou o centro da história. Muito além de uma escola para jovens com superpoderes, o anime evoluiu para um drama poderoso sobre esperança em meio ao caos. Criado por Korei Horikoshi e lançado em 2014, Boku no Hero Academia começou como um shonen cheio de energia e carisma, claramente inspirado por quadrinhos de super-heróis ocidentais, mas logo mostrou que tinha algo muito mais profundo a dizer. A história de Izuku Midoriya, um garoto nascido sem poderes em um mundo onde 80% das pessoas têm quirks, que são poderes, já começa com uma dose de angústia e superação. Mas quando ele herda o poder do maior herói de todos os tempos, o All Might, sua vida muda para sempre. E junto com ela, o destino da sociedade heróica. O que começou como um anime de crescimento e rivalidade juvenil se transformou em uma trama densa sobre colapso institucional, ética do heroísmo e dilemas morais. A cada temporada, a história escurece.
Os vilões ficam mais organizados, os heróis mais pressionados, e o público começa a perceber que não existem respostas fáceis. Midoriya passou de fã chorão a combatente incansável. Na fase mais recente, ele assume o papel de um herói sombrio afastado da UA, com visual cansado, olhos pesados e o peso do mundo nos ombros. É uma transformação emocional que mexe com qualquer fã que o acompanhou desde o começo. Além de Deku, personagens como Bakugo, que começou como antagonista, ganharam profundidade impressionantemente. Sua relação com Deku é uma das mais bem desenvolvidas do gênero. Já Todoroki, com sua luta interna entre o fogo e o gelo e entre o amor e o ódio pelo pai, continua sendo uma das figuras mais fascinantes da série. E claro, os vilões. Tomura Shigaraki se tornou uma ameaça global, quase trágica, que carrega a dor do abandono e o ódio pela estrutura que falhou com ele. E Dabi, com sua identidade chocante e motivações explosivas, levou o fandom à loucura. Produzido pelo estúdio Bones, My Hero Academia sempre foi elogiado por sua consistência de animação, trilha sonora marcante e design de personagens. Com o tempo, o anime começou a adaptar o mangá com mais fidelidade, respeitando os tons dramáticos e intensos que Horikoshi imprimiu nos arcos finais. A trilha sonora é composta por Yuki Hayashi, mistura temas heróicos e dramáticos com maestria. Horikoshi revelou que teve forte influência de quadrinhos da Marvel e DC, mas também do realismo emocional de mangás como Naruto e One Piece. My Hero é um dos animes mais populares fora do Japão, com enorme audiência na América Latina, Estados Unidos e Europa. A série já inspirou filmes, games, spin-offs e até campanhas de conscientização sobre saúde mental e bullying. O próprio autor, Horikoshi, afirmou que o arco final será uma carta de despedida a tudo que ele viveu desde a infância como fã de heróis. My Hero Academia evoluiu de um anime divertido para uma crônica social disfarçada de superpoderes, e isso merece reconhecimento. Quando a esperança parece esgotada, Deku segue em frente. E é isso que My Hero Academia nos ensina. Mesmo quando tudo desmorona, a centelha de um verdadeiro herói nunca se apaga. Ele merece seu lugar entre os melhores animes da atualidade. Sétimo, Kaiju número 8. E se o único jeito de destruir monstros fosse se tornar um? Kaiju número 8 chegou com essa premissa ousada e rapidamente conquistou seu espaço como uma das grandes sensações da nova geração de animes. Misturando ação intensa, drama existencial e toques de humor afiado, essa é uma obra que veio para sacudir o shonen. Criada por Naoya Matsumoto, Kaiju número 8 começou sua jornada como um mangá digital na plataforma Shonen Jump Plus em 2020. Rapidamente quebrou recordes de leitura e se tornou um fenômeno instantâneo. O sucesso foi tão grande que a adaptação para anime não demorou a ser anunciada. E em 2024, o estúdio Production IG trouxe o caos dos kaijus para as telas com uma qualidade impecável. A história gira em torno de Kafka Ribino, um homem de 32 anos que trabalha na limpeza de carcaças de kaijus, criaturas gigantescas que aterrorizam o Japão. Kafka sempre sonhou em entrar para a força de defesa para combatê-los diretamente, mas a idade e os fracassos o impediram. Até que, por um acidente bizarro, ele se transforma em um kaiju. Mas ao invés de perder sua consciência, ele mantém sua mente humana e decide usar esse novo poder para proteger as pessoas, mesmo que agora seja considerado um monstro pelo próprio sistema que tentou servir. Diferente da maioria dos protagonistas shonen adolescentes, Kafka já é um adulto cheio de frustrações. Ele não busca ser o número 1, ele busca redenção. É alguém que falhou muitas vezes, mas se recusa a desistir. E isso cria uma conexão imediata com o público mais velho, que vê nele uma representação mais humana da luta por propósito. A série também brilha com personagens como Mina Hashiro, a comandante fria e implacável, mas com uma ligação profunda com Kafka, Ren Ishikawa, o jovem recruta que vira amigo e aliado de Kafka, sendo um contraponto de juventude e idealismo, e claro, os outros membros da Força de Defesa, cada um com estilos de luta e personalidades marcantes. O estúdio Production IG, conhecido por Psycho Pass e Ghost in the Shell, trouxe peso visual e maturidade para a adaptação. As cenas de ação são visceralmente intensas, com kaijus colossais, destruição em larga escala e coreografias empolgantes. A trilha sonora também merece destaque, criando tensão e emoção nos momentos certos. O design sonoro dos rugidos dos kaijus e o impacto das batalhas são parte essencial da experiência. O mangá foi o primeiro da Shonen Jump Plus a atingir mais de 30 milhões de visualizações em menos de um ano. Kafka foi inspirado em anti-heróis do cinema japonês, como os de filmes de Yakuza dos anos 80.
A produção do anime usou modelos 3D integrados ao 2D para dar mais profundidade aos combates sem sacrificar a fluidez do traço. O Kaiju número 8 é fresco, adulto e emocionante. Ele quebra o molde do herói padrão e apresenta dilemas reais em um mundo fantástico. A ação é eletrizante, o ritmo é certeiro e a mensagem é clara. Às vezes, o monstro é aquele que se recusa a virar as costas para os outros. Enquanto a guerra contra os kaijus continua, Kafka luta não só contra os inimigos externos, mas contra o medo de se tornar aquilo que mais detesta. E é por isso que Kaiju número 8 merece seu lugar entre os melhores animes da atualidade. Porque nem todo herói veste capa. Alguns têm garras, presas e um coração que ainda insiste em lutar. Sexto, Dandadan, o absurdo que funciona. O que acontece quando você mistura alienígenas tarados, fantasmas vingativos, poderes psíquicos e batalhas insanas? Tudo com um traço alucinante e personagens que parecem sair de um delírio criativo. Você tem Dandadan, o anime que quebra todas as regras e ainda assim faz tudo dar certo. Criada por Yukinobu Tatsu, que já trabalhou como assistente de Tatsuki Fujimoto de Chainsaw Man, Dandadan foi lançado como mangá em 2021 na plataforma Shonen Jump Plus. Em pouco tempo, virou cult e não demorou para que a comunidade otaku começasse a clamar por uma adaptação animada. O anime finalmente chegou em 2024, produzido pela Science Saru, conhecido por seu estilo visual ousado e animação fluida, e como era de se esperar, não decepcionou. Dandadan é uma pancada visual e narrativa mais do tipo que você agradece por ter levado. Tudo começa com Momo Ayase, uma garota espiritualmente sensível, e Ken Takakura, apelidado de Okarun, um nerd obcecado por alienígenas. Eles fazem uma aposta. Momo vai investigar uma lenda alienígena e Ken vai visitar um lugar assombrado. Resultado, os dois acabam amaldiçoados. Um por alienígenas, outro por fantasmas. E precisam lidar com forças sobrenaturais enquanto desenvolvem seus próprios poderes. A partir daí, o anime mergulha em confrontos absurdos, cenas surreais e uma dinâmica de dupla que é uma das mais divertidas e autênticas do momento. Momo Ayase é uma protagonista forte e sarcástica, mas com camadas emocionais. Ela tem carisma, atitude e um senso de justiça que nasce do afeto, não da moralidade. Okarun começa como um nerd tímido e se transforma em um dos heróis mais inusitados dos últimos anos, quando ele libera seus poderes, ativados por uma possessão fantasmagórica. Quando ele libera seus poderes ativados por uma possessão fantasmagórica, o anime atinge picos de insanidade visual. E os antagonistas variam de um alienígena de capacete heróico até um espírito vingativo de mulher sem cabeça. Sim, é bizarro e genial. E Science Saru entrega uma experiência psicodélica. A animação brinca com distorções de perspectiva, paletas neon e um ritmo de edição acelerado que lembra videoclipes de música eletrônica. Cada cena parece criada para ser inesquecível, seja por sua ação, seu impacto emocional ou pelo puro caos visual. Yukinobu Tatsu afirmou que o conceito da obra nasceu da pergunta por que não juntar aliens e espíritos e ver o que acontece. O mangá teve mais de 2 milhões de cópias em circulação antes mesmo do anime estrear. O estúdio optou por não censurar nenhuma das cenas mais bizarras ou gráficas, o que mantém a essência irreverente da obra. Porque Dandadan é ousado, original e completamente imprevisível. Em meio a tantos animes que seguem fórmulas seguras, ele pula de cabeça no absurdo e encontra lá dentro uma honestidade rara. É um anime que faz rir, impressiona com ação e ainda emociona com pequenas doses de afeto entre os protagonistas. Em Dandadan, o impossível é só o começo. Se você está procurando um anime diferente de tudo que já viu, que te arranque gargalhadas e ao mesmo tempo te surpreenda com emoção e estilo, essa é a sua parada obrigatória. Porque às vezes o que parece loucura é exatamente o que a gente precisava assistir. Quinto lugar, The Apothecary Diaries, o veneno da corte e a astúcia de uma heroína. Esqueça os gritos, os golpes e as explosões. O verdadeiro combate acontece em silêncio, nos corredores da corte imperial, onde uma palavra errada pode custar a vida e uma dose certa pode revelar um segredo que derruba impérios. Bem-vindo a The Apothecary Diaries, o anime que provou que inteligência, sutileza e mistério podem ser tão cativantes quanto qualquer batalha épica. Adaptado da light novel escrita por Natsuo Hyuga, The Apothecary Diaries começou como um fenômeno silencioso. O mangá ganhou destaque rapidamente por seu estilo elegante e atmosfera envolvente, até ser adaptado em anime
pelo estúdio Toho Animation, em colaboração com Oni em 2003. Desde então, virou um sucesso de crítica e público, conquistando fãs que buscavam uma história mais adulta, com ritmo calmo, mais carregada de tensão e intriga. A história gira em torno de Mau Mau, uma jovem apotecária sequestrada e vendida como serva para o harém do imperador. Inicialmente, ela tenta manter-se invisível, mas sua inteligência acima da média e seu conhecimento sobre ervas medicinais logo chamam a atenção, quando ela começa a resolver mistérios envolvendo doenças, envenenamentos e conspirações dentro do harém. Mau Mau se torna peça-chave num jogo de poder, mesmo que, aparentemente, continue apenas uma serva. Mau Mau foge de todos os clichês. Ela é pragmática, sarcástica, cínica e quase imune à sedução e ao glamour da corte. Sua mente é afiada como uma lâmina, e ela prefere a lógica à emoção. Mas isso não significa que não tenha um lado humano. Suas atitudes são sempre guiadas por uma ética pessoal forte, mesmo que escondida por trás de um rosto indiferente. É raro ver uma protagonista feminina tão independente, realista e intelectualmente ativa em um anime, e é exatamente isso que a torna fascinante. Jinchi, o enigmático e belo eunuco, ou será que não, que parece estar em constante jogo psicológico com Mau Mau, a relação entre os dois é sutil, ambígua e cheia de tensão longínqua. Os membros do harém e da corte, todos com segredos e interesses próprios. Cada episódio revela uma nova camada desse labirinto social. O anime é visualmente deslumbrante, com cenários ricos inspirados na China imperial, figurinos detalhados e um uso de cores que transmite clima e classe. A direção é contida, quase teatral, mas cheia de subtextos, o que casa perfeitamente com o tom investigativo da série. A trilha sonora mistura instrumentos orientais e composições suaves, que reforçam o ar de mistério e intriga. Mau Mau foi inspirada em figuras históricas e médicas chinesas e muitas das práticas retratadas têm base em medicina tradicional. O anime é considerado um dos maiores sucessos surpresa dos últimos anos, crescendo semana após semana graças ao boca a boca. Apesar do ritmo lento, os episódios são densos em informação, tanto que muitos fãs assistem 2 vezes para pegar todos os detalhes. E eu confesso, eu tenho que assistir mais vezes. Um thriller de mistério e política com uma protagonista feminina fortíssima em um cenário de beleza exótica e jogo de interesses. The Apothecary Diaries mostra que há muitas formas de prender o público, e Mau Mau faz isso só com um olhar. Nem toda heroína precisa gritar para ser ouvida. Algumas apenas observam, analisam e no momento certo aplicam um antídoto ou veneno. The Apothecary Diaries é uma joia rara entre os animes atuais e mais do que merece seu lugar entre os melhores. Quarto lugar, Jujutsu Kaisen, o caos sob controle, ou quase. Imagine um mundo onde o medo, a raiva e o luto se transformam em monstros reais. Agora imagine que a única coisa entre você e esses horrores seja um grupo de feiticeiros tão quebrados quanto poderosos. Esse é o universo de Jujutsu Kaisen, onde o caos é a regra e sobreviver um ato de resistência. Criado por Gege Akutami e publicado em 2018 na Weekly Shonen Jump, Jujutsu Kaisen começou como um bom mangá com potencial, mas com a adaptação do estúdio MAPPA em 2020 ele explodiu de vez. O anime virou um fenômeno global, conhecido por suas cenas de lutas insanas, personagens carismáticos e uma abordagem brutal da realidade emocional de seus protagonistas. A história segue Yuji Tadori, um jovem comum com força física acima da média, que engole um dedo amaldiçoado, sim, é tão bizarro quanto parece, e se torna um receptáculo de uma entidade demoníaca chamada Ryomen Sukuna. A partir daí, Yuji entra no mundo dos feiticeiros Jujutsu, aprendendo a combater maldições, que são criaturas nascidas dos piores sentimentos humanos, ao lado de companheiros como Megumi Fushiguro e Nobara Kujisaki. Mas Jujutsu Kaisen não é sobre salvar o mundo, é sobre tentar não enlouquecer enquanto você faz isso. Yuji Tadori, o coração do anime. Seu dilema é simples, mas doloroso. Matar, morrer ou encontrar uma terceira via. E o preço por essa tentativa costuma ser alto. Gojo Satoru, o professor com o maior poder do mundo e uma arrogância proporcional. Mas por trás dos óculos escuros da confiança, há um homem tentando carregar um mundo em colapso nas costas. Nobara. Diferente de muitas heroínas de shonen, ela é ousada, destemida e dona de um senso de identidade que desafia estereótipos. Toji, Sukuna, Geto, Mahito, os vilões são cativantes, complexos e extremamente perigosos. Cada aparição deles muda o curso da história.
A segunda temporada trouxe o arco de Shibuya, considerado por muitos o melhor arco de mangá dos últimos anos, e a adaptação foi uma montanha-russa de emoção, choque e sofrimento. O estúdio Mapa entregou uma animação de altíssimo nível, coreografias brutais e cenas que deixaram os fãs em silêncio absoluto. Personagens queridos caem, reviravoltas partem ao coração. A linha entre bem e mal fica cada vez mais borrada. Mapa enfrentou polêmicas por condições de trabalho severas durante a produção da segunda temporada, com animadores exaustos e prazos curtos. Ainda assim, o resultado final foi considerado tecnicamente incrível. Jaco também é conhecido por sua franqueza e por declarar que não tem plano de um final feliz. Isso só aumentou o clima previsível da obra. O autor também revelou que personagens como Geto e Gojo foram inspirados em arquétipos clássicos de amizade e tragédias de animes anteriores, mas elevados ao extremo. Jujutsu Kaisen não tem medo de destruir o que constrói, ele não segue fórmulas. A cada arco ele quebra um pouco, mas te mantém preso. A ação é eletrizante, os personagens são intensos e a direção da história nunca é segura. É um anime que mexe com o emocional, te faz rir, chorar e roer as unhas em um único episódio. Em Jujutsu Kaisen, o horror não está só nos monstros, mas no que eles representam. É um espelho sombrio da humanidade, mas também uma ode à luta, não pela glória, mas por aquilo que ainda vale a pena proteger. Enquanto o caos continuar, Jujutsu Kaisen segue firme no pódio dos melhores animes da atualidade. Terceiro, Vinland Saga, a jornada pela paz em um mundo de guerra. Em um mundo onde a violência é a linguagem dominante, o que acontece quando um guerreiro escolhe o silêncio? Quando um filho da guerra decide se tornar um construtor de paz. Esse é o coração de Vinland Saga, um anime que parece falar de vikings, mas fala na verdade sobre todos nós. Baseado no mangá de Makoto Yukimura, Vinland Saga estreou como anime em 2019, com produção do estúdio Wit Studio e mais tarde Mapa assumiu a segunda temporada. A obra é uma adaptação livre da história real de Thorfinn Karlsefni, um explorador nórdico, transformado aqui em um personagem profundamente trágico e inspirador. Desde sua estreia, o anime se destacou por não ser apenas sobre batalhas sangrentas, mas sobre o que vem depois da guerra, e o que sobra de um ser humano quando tudo o que ele conhece é o ódio. A primeira temporada nos apresenta Thorfinn, um garoto cuja vida é destruída quando seu pai, o nobre guerreiro Thors, é assassinado por Askeladd, um mercenário astuto e carismático. Consumido pelo desejo de vingança, Thorfinn se junta ao grupo de Askeladd na esperança de matá-lo em um duelo justo. Mas o que parece ser um shonen de vingança se revela algo muito mais sofisticado. A relação entre Thorfinn e Askeladd vira um jogo psicológico quase paternal, cheio de camadas emocionais, e quando a tragédia atinge seu ápice, Thorfinn se vê sem propósito, quebrado e vazio. A segunda temporada marca uma virada radical. Longe da guerra, Thorfinn se torna escravo em uma fazenda. É ali que ele começa sua verdadeira jornada, não por poder, mas por redenção. Ele decide que não vai mais matar. Não importa o motivo, essa escolha em um mundo dominado pela brutalidade é um ato revolucionário. Ao lado de Einar, um companheiro de sofrimento, Thorfinn redescobre a empatia, o amor, a culpa e começa a imaginar um novo mundo. Um mundo onde ele possa viver como um homem, não como arma. Esse mundo tem nome: Vinland. Thorfinn, a profundidade do protagonista é impressionante. Ele não é o herói clássico, ele erra, sofre, muda e cada mudança é conquistada com dor. Askeladd, um dos vilões mais fascinantes dos animes modernos. Astuto, ambíguo, trágico, é impossível não respeitá-lo. Einar, um personagem que começa pequeno, mas se torna a âncora moral da série. Ele representa o homem comum, o civil, a esperança. Canute, de príncipe frágil a rei implacável. Canute mostra o outro lado da moeda, o homem que escolhe a dominação como caminho para a paz. Yukimura já declarou que Vinland Saga é acima de tudo uma história sobre o valor da vida. A segunda temporada foi criticada por alguns fãs pela falta de ação, mas aclamada por quem entendeu sua proposta, mais madura e pacifista. A animação, tanto pela Witch quanto pela Mapa, é detalhista, com planos longos e direção sensível, focada nos olhares, nos silêncios e na emoção pura. Porque Vinland Saga não é só um anime, é uma experiência transformadora em um mercado saturado por batalhas e poderes. Ele entrega reflexão, construção emocional e uma mensagem poderosa sobre perdão, trauma e propósito. Poucas obras têm essa coragem. Thorfinn escolheu não mais matar, e essa escolha, tão simples, soou como um trovão em um mundo de violência.
Vinland Saga nos lembra que a maior força não está na espada, mas na decisão de usá-la ou não. E enquanto essa história continuar a ser contada, ela seguirá sendo uma das mais importantes da atualidade. Segundo, Frieren, além da jornada, o silêncio e a saudade. Todo mundo conhece a clássica história do grupo de heróis que derrota o Rei Demônio, mas e depois? O que acontece quando a aventura acaba? Os aplausos se vão e só sobra o silêncio. É aí que começa o Frieren, Beyond Journey End. Um anime que fala sobre tempo, perca e o que realmente significa viver. Criado por Kanehito Yamada, roteiro, e Tsukasa Abe, arte, Frieren começou como um mangá em 2020 e rapidamente foi reconhecido por sua proposta única e tom melancólico. Em 2023, o estúdio Madhouse lançou a adaptação animada e foi amor à primeira vista para muitos fãs. A animação delicada, o ritmo contemplativo e os temas universais fizeram da série um sucesso inesperado, especialmente entre um público mais maduro. A protagonista é Frieren, uma maga élfica que viveu milhares de anos. Ela foi parte de um lendário grupo de aventureiros que derrotou o Rei Demônio. Mas, enquanto seus companheiros envelhecem e morrem, Frieren não sente o passar do tempo. Ou melhor, ela acha que não sentia. A morte de Heather, e especialmente do herói Himmel, a força a encarar a imensidão de sua solidão. E então começa sua nova jornada, não para derrotar um vilão, mas para entender o que perdeu durante a jornada original. Uma viagem para descobrir o valor dos sentimentos que só os humanos têm o privilégio e a dor de experimentar plenamente. Frieren é introspectiva, lógica, quase fria, mas à medida que a série avança vemos suas camadas se abrirem, ela começa a perceber que ignorou gestos, palavras e momentos que hoje têm um peso esmagador. É raro encontrar uma protagonista tão silenciosa, vulnerável e real. A dor dela não explode, ela se acumula, se esconde nas entrelinhas e nos olhares que duram mais do que deveriam. Fern, a aprendiz humana da Frieren, representa o contraste de uma vida breve e intensa. Ela é racional, mas com um lado emocional, e faz o elo perfeito com sua mestra. Stark, o guerreiro com cara de brutamontes e coração frágil, traz humor e humanidade para o trio. E mesmo personagens que aparecem por poucos episódios, como Himmel e Heather, deixam marcas profundas. A animação é um espetáculo silencioso, cores suaves, cenários quase etéreos e uma câmera que respira, respeitando os silêncios, as pausas e os gestos sutis. A trilha sonora minimalista e melancólica acompanha o clima de lembrança e contemplação. É uma série que não tem pressa e justamente por isso te obriga a sentir cada passo. A obra é fortemente influenciada por clássicos da literatura japonesa que tratam da efemeridade da vida, como Mono no Aware. Madhouse montou uma equipe dedicada para garantir que o ritmo fosse respeitado mesmo em um mercado que favorece ação e velocidade. O episódio especial de estreia com 4 partes já mostrou que essa seria uma experiência diferente, mais próxima de um filme de arte do que de um shonen comum. Porque Frieren é um antídoto contra o excesso. Em um cenário cheio de gritos e clímax explosivos, ele oferece silêncio, profundidade e emoção refinada. Ele fala com o espectador de forma íntima sobre perdas que todos entendemos, a morte de um amigo, o tempo que não volta, a saudade do que não foi dito. É um anime sobre o que fica depois que tudo acaba, e por isso mesmo se tornou inesquecível. Frieren não quer salvar o mundo, ela quer entender o que significa sentir falta de alguém, e nessa busca delicada, ela acaba nos mostrando algo que todo mundo precisa lembrar. Viver não é só passar pelo tempo, é deixar que ele passe por você. E em primeiro lugar, Solo Leveling, do mais fraco ao mais temido. Toda geração tem aquele anime que vira o novo tópico obrigatório de conversa. Em 2025, esse título pertence a Solo Leveling. A obra que pegou o gênero Isekai, sistema de níveis, passou a régua em cima e entregou puro espetáculo visual e emocional. Bem-vindo ao anime que dominou o mundo. E não, isso não é exagero. Baseado na web novel sul-coreana escrita por Chu Gong e no webtoon ilustrado por Dudu, Redis Studio, Solo Leveling já era um fenômeno na internet antes mesmo de virar anime. Lançado oficialmente em 2024 pelo estúdio A1 Pictures, a animação foi recebida com euforia. Desde o primeiro episódio ficou claro, essa seria uma das maiores estreias do ano, e talvez da década. No mundo de Solo Leveling, portais misteriosos conectam a Terra a masmorras cheias de monstros. Algumas pessoas despertam como caçadores, com poderes sobrenaturais.
para enfrentar essas ameaças. Sung Jin-woo, nosso protagonista, é o mais fraco de todos, literalmente conhecido como o caçador E-Rank. Ele mal sobrevive às missões, até que durante uma incursão desastrosa, ele aceita uma escolha mortal e renasce com o poder de evoluir sozinho como um jogador em um sistema de níveis. E assim começa sua ascensão imparável, da base ao topo, da humilhação ao terror absoluto. Jin-woo começa como um ninguém, um cara que aceita missões suicidas para sustentar a mãe doente e proteger a irmã. Mas à medida que evolui, sua aparência muda, seu olhar endurece e seu caminho se separa de todos. Ele vira uma força da natureza, mas o que realmente prende o público é que no fundo ele continua sendo aquele irmão preocupado, aquele filho dedicado, aquele homem que já foi fraco demais para proteger quem amava. E é essa mistura de poder absoluto com humanidade silenciosa que torna Jin-woo inesquecível. A animação da A1 Pictures é um colosso. As batalhas são estilizadas, cinematográficas, cheias de impacto e peso. A trilha sonora é épica e moderna impulsiona cada transformação e duelo como se fosse o clímax de um filme. O uso de poderes sombrios, invocação de sombras e manipulação visual de efeitos torna o anime visualmente viciante. A direção de arte reforça a sensação de ascensão solitária e inevitável de Jin-woo. A produção enfrentou atrasos para garantir qualidade máxima, e valeu a pena. O dublador japonês de Jin-woo, Taito Ban, recebeu elogios por transmitir toda a mudança interna do personagem apenas com entonações. A história original é sul-coreana, o que marca uma nova fase do intercâmbio cultural entre manhwa e anime, porque só Leveling captura o espírito da época, superação, poder, isolamento, propósito. Ele entrega um pacote completo, visualmente impecável, emocionalmente potente e narrativamente viciante. Em poucos episódios já mostrou que tem fôlego para ser gigante. Sung Jin-woo começou como mais fraco e agora ele está no topo. Solo Leveling não é só sobre batalhas e monstros, é sobre transformação. E por isso, no nosso ranking dos melhores animes da atualidade, ele ocupa com justiça o lugar mais alto. E assim chegamos ao fim da nossa lista. Ou será que não? Porque existe uma história que desafia até mesmo a lógica de um ranking. Um anime que está em constante evolução. Uma obra tão grande, tão influente, que colocá-la em primeiro lugar parece pouco. Por isso, criamos algo diferente. Acima do primeiro, um espaço reservado para aquilo que não pode ser comparado. Uma exceção que confirma todas as regras. E assim nasce a posição 0. One Piece, a lenda que nunca termina, acima de qualquer lista. Acima de qualquer lista. One Piece não está no primeiro lugar. Ele está acima do primeiro lugar, no lugar 0, porque não é só um anime, é um legado. Criado por Eiichiro Oda em 1997, One Piece já ultrapassou 1000 episódios, filmes, arcos épicos e um número incontável de teorias, memes e corações conquistados. Nos anos de 2023 e 2024, com o arco de Egghead Island e a tão aguardada revelação do Dr. Vegapunk, a série alcançou um novo auge narrativo e visual com a animação surreal do estúdio Toei Animation, batalhas de cair o queijo e momentos de fazer chorar. Luffy continua sendo o herói mais improvável e mais inspirador de todos. Seu sorriso, sua fé nos amigos e sua liberdade negociável são símbolos, mas agora com Gear 5 ele se tornou algo além. Uma força mitológica dentro do próprio universo da obra. One Piece amadureceu, ficou mais político, mais sombrio, mais complexo, mas nunca perdeu sua essência. Fala de sonhos, de lutas, contra sistemas opressores, de família além do sangue. É uma saga sobre liberdade e o preço para conquistá-la. Porque One Piece é inclassificável. Ele é a regra com que medimos todos os outros animes. Está em lançamento, mas já é lenda. Está em andamento, mas é eterno. Enquanto o sol ainda nascer no East Blue, enquanto houver mares para navegar e sonhos para alcançar, One Piece seguirá. Ele não é só o melhor anime da atualidade. Ele é a história que todos os outros animes ainda tentam alcançar. Mas e aí? Conseguiu escolher só um favorito? A verdade é que cada anime dessa lista tem algo único, seja na pancadaria insana, na beleza da animação, na emoção das jornadas, ou nas perguntas que deixam a gente pensando por dias. Eles são diferentes entre si, mas tem algo em comum, todos ainda estão vivos, todos ainda têm muito a mostrar. Essa foi a nossa seleção dos 10 ou 11 melhores animes da atualidade, que ainda estão em lançamento.
com direito a uma posição 0 que só podia pertencer a ele, o incomparável One Piece. Mas agora a gente quer saber de você. Qual anime ficou faltando? Qual você subiria ou cairia nesse ranking? Você colocaria outro no topo ou criaria sua própria posição 0? Deixe tudo nos comentários. Vamos montar juntos o ranking ideal da comunidade otaku. E claro, se curtir esse vídeo, deixa o like, compartilhe com aquele seu amigo que sempre discorda do seu top 10 e se inscreve, porque aqui o anime nunca para. Até a próxima e nunca se esqueça, todo mundo tem um anime que marcou sua vida. E o melhor de tudo é saber que ainda tem muitos pela frente.